relativismo moral e a religião verdadeira. Certo dia, agora há pouco, eu vi um debate no podcast onde um ator global, ele fala sobre o relativismo. Ele usava argumento como uma verdade ou várias verdades, onde ele tentava defender a prática de alguns pecados na ênfase da moral, dizendo e alegando que uma verdade não é absoluta, no caso é relativa. Uma pode ser a verdade de uma pessoa, mas para ele aquela verdade não possa ser absoluta, possa ser relativa. Por exemplo, você condena uma prática de pecado em uma área, pois ele fala o argumento que isso é referente a você, você acredita nisso. Ou outro argumento, você utilizar a Bíblia condena esse tipo de comportamento e prática. Aí outra pessoa que é humanista, secular, relativista, que tenta relativar a imoralidade, ele diz, mas essa é a sua verdade, é o que você acredita. Eu não acredito nisso, eu tenho a minha verdade. Ou seja, eu não acredito no estilo de vida que está na Bíblia, no Evangelho. Eu acredito em outra religião e outro estilo de vida que é a minha verdade. Ou seja, ele tenta deixar relativo a questão da conduta moral e do comportamento. Então, nesse vídeo de hoje, vamos tratar sobre esse assunto. Mas antes vamos falar aqui algumas referências referente à religião cristã, ao cristianismo que moldou a sociedade. Já vimos e comentamos muito sobre a moral cristã. Temos vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto. A moral cristã que moldou a civilização ocidental por séculos e formou aquilo de mais elevado em termos éticos e morais, revolucionando os antigos valores no mundo da época. Também já falamos aqui em outros vídeos sobre o humanismo secular. E nós observamos que no meio midiático, muitos artistas querem relativizar a moralidade, dizendo que é relativo. Para você pode ser algo errado, mas para mim não é. Então o que vale não é a sua verdade, é a minha verdade, o que eu acho para mim. Ou seja, uma das principais diferenças entre o cristianismo ou o evangelho e o humanismo secular relativista é que não se vê quase problema nenhum naquilo que os cristãos entendem por imoralidade e que, como vimos, a Bíblia salienta muito, é a visão cristã e somente na visão cristã que vê problemas intrínsecos na pornografia, no adultério, na fornicação, no sexo antes do casamento, no divórcio, no alcoolismo, no uso de entorpecentes, no homossexualismo, no incesto e em outras várias formas de promiscuidade, que para os seculares relativistas eles consideram como algo relativo ou normal. Eles querem relativizar toda a moralidade. Algumas práticas que eu citei aqui, alguns deles falam que quem combate ou quem critica é apenas uma verdade relativa da pessoa que está criticando, uma visão, uma ótica religiosa. Porém, se ele seguir outra religião, que no caso dê respaldo à prática da imoralidade, qualquer tipo que seja, o que vale é a visão da religião que é passada para eles. No caso, eles querem fazer esse argumento para deixar tudo relativo. Porém, você pode perguntar, mas se o humanista secular estiver certo, se ele tiver, por exemplo, outra religião, que a religião dele não condena esse tipo de pecado, como, por exemplo, não condena o adultério. O cristianismo condena arduamente a prática da prostituição, do adultério, por exemplo. Porém, tal indivíduo segue uma religião que não condena essa prática moral. Porém, sabemos que a prática do adultério, da prostituição, ela é de acordo com a verdade absoluta imoral. Não tem a questão do relativismo, não é algo subjetivo. Eu acho imoral, outro não acha. É algo absoluto, é uma verdade absoluta que tais práticas como o adultério é algo imoral e repugnante para o cristão. E também para a pessoa que não é cristã. O fato de ela não ser cristã e não acreditar na Bíblia não tira a legalidade do juízo, o que é certo e o que é errado para ela. Ela pode não acreditar em Deus, não seguir nenhuma religião, achar que o adultério, a prostituição, outro tipo de pecado, incesto, não é algo imoral, é algo moralmente aceito para ela, mas isso não relativiza o pecado. É algo absolutamente errado, sim, independente da religião que ela segue. Mais uma pergunta referente a essa questão de religião. Como a gente pode dizer com tanta convicção, confiança, segurança e ênfase que o evangelho ou cristianismo é a religião verdadeira e não tantas outras milhares de religiões que existem ou que ainda vão existir no mundo? O cristianismo é a única religião que pode realmente ligar o homem a Deus.
É inegável que o ser humano se afundou no pecado e que caminha para a morte. Deus poderia ter deixado as coisas por isso mesmo, mas se fizesse, não seria benevolente. Deus deu uma opção ao homem, o homem optou errado, mas Deus lhe dá uma chance de reverter essa condição espiritual que foi quebrada lá no Éden, no Gênesis, com o pecado de Adão e Eva. Porém, agora que o homem já estava decidido a ficar longe de Deus, o próprio homem em si perdeu a possibilidade de se religar com o Criador por seus próprios meios. A humanidade já fez a sua escolha, e essa escolha é pelo pecado. Nós pecamos todos os dias. Se há alguma religação, no caso religião, a ser feita, ela deve partir de Deus para com o homem, e não do homem para com Deus. É por isso que Deus teve que enviar Jesus e condicionar a salvação unicamente na fé nele. Pois em todas as outras religiões é o homem que vai atrás de um Deus de madeira ou de um ídolo. Já no cristianismo, ou melhor, no evangelho, é Deus indo ao encontro do homem na pessoa de Jesus Cristo. Se não fosse por isso, não haveria outro jeito. Se alguma religião é verdadeira, essa religião tem que ser o evangelho. Todas as outras partem de baixo para cima, do homem para com um Deus falso. No que o homem pode fazer para Deus, salvação por obras, e não no que Deus faz para com os homens, salvação pela fé. A salvação não pode ser pelas obras, porque, por melhor que sejam nossas obras, elas nunca serão perfeitas para nos ligar a um Deus perfeito. As obras não são capazes de fazer este elo. Todos nós pecamos e pecamos todos os dias. Mesmo alguém que vive de fazer caridade e que não comete nenhuma falha grave, também perde a cabeça de vez em quando. E com certeza já mentiu, já xingou alguém, já julgou o próximo, já roubou coisas pequenas e já cometeu delitos que são suficientes para obstruir este canal de boas obras que nos levam a Deus. Por melhor que as nossas obras possam ser, elas nunca serão totalmente perfeitas, pois estamos sempre mesclando nossas boas ações com as más ações. Talvez estas obras imperfeitas fossem suficientes para nos ligar a um Deus imperfeito, mas somente obras perfeitas podem nos ligar a um Deus perfeito. Ou seja, a religião verdadeira, que no caso é o Evangelho, que nem é um caso uma religião, é apenas um estilo de vida comportamental que liga Deus com os seres humanos, ou os seres humanos com Deus. E isso tudo está escrito na Bíblia, nas Escrituras, no Evangelho, onde tem um estilo de vida e o comportamento que é coerente com as verdades absolutas da moralidade. A religião verdadeira ensina a verdade com base na Bíblia, não em filosofias humanas. Também devemos ressaltar que socialmente foi o cristianismo e o evangelho que revolucionou o mundo moralmente durante séculos, que acabou com a escravidão, que elevou as mulheres a uma posição digna, que se posicionou contra todas as formas de racismo ao dizer que todos são iguais perante Deus e criados à semelhança dele, que valorizou a vida das crianças até os mais velhos e transformou as sociedades não cristãs que antes praticavam desde canibalismo até sacrifício infantil. Tudo isso vem perdendo influência nas últimas décadas e abrindo cada vez mais espaço ao humanismo secular e ao relativismo, que está ganhando cada vez mais voz na mídia. Então sempre vai aparecer algum ator global querendo justificar o estilo de vida dele, dizendo que isso é relativo. É uma verdade da pessoa que é cristã, que prega a Bíblia, e no caso a verdade dele é relativa a outra. Você acredita nisso, é a sua verdade, e a minha verdade é essa, como se um dia não tivesse morte e juízo. No dia do juízo, Deus não vai querer ter a ciência ou saber se você acreditava ou não numa verdade absoluta. Vai ter a verdade absoluta contra as suas práticas, o que você fez, o que você não fez. Você não tem como dizer, eu não acreditava nisso, no que está na Bíblia ou na verdade absoluta, e nem na consciência que estava em meu coração e minha mente. Eu ignorava isso e relativizava tudo, enganando a mim mesmo com a imoralidade ou com a prática filosófica humanista. Então tudo isso não vai ser colocado em xeque ou em questão no dia do juízo. O que vai valer são as verdades morais absolutas, o que é certo, o que é errado, que todo ser humano tenha consciência da verdade moral absoluta cravada em seu coração como a lei. Todo ser humano sabe que tais práticas são erradas e não, pois quando acontece com elas, elas mesmo criticam e julgam quem pratica. Então tudo isso em relação à moralidade
são verdades absolutas e não relativas, como alguns atores em podcast falam que essa é a minha verdade, essa é a verdade dele, tem que respeitar, senão está ocorrendo intolerância. Mas no caso não é a questão da intolerância, é a questão do que é verdade e do que não é. Pois você pode perceber que não dá para relativizar tudo, principalmente a moralidade. Você já parou para pensar porque faz parte do senso comum considerar Hitler uma pessoa má e Madre Teresa uma pessoa boa? Você já parou para pensar que também é do senso comum que o nazismo é mau enquanto a democracia é boa? Ou que, por exemplo, ajudar uma criança que esteja morrendo afogada é uma atitude mais nobre e bela do que ficar observando a criança morrer afogada para não ter que molhar as calças? Ou que outras atitudes como abuso sexual, traição, racismo, assassinato, tortura, outras formas de crueldade são reais e objetivamente mais? Você já parou para pensar qual é a razão disso? Porque essas coisas são moralmente repugnantes. É uma verdade absoluta que tudo isso é imoral. Por exemplo, a moral objetiva. É universalmente aceito que existem coisas moralmente más e coisas moralmente boas. Uma evidência rápida e simples é a lei de cada país. Independentemente de onde você for, se vive no Brasil ou na Groenlândia, há um conjunto de leis que dizem o que é permitido e o que é proibido, que nada mais são ou senão conjuntos daquilo que cada país considera moralmente aceito ou moralmente inaceitável. Essas leis seriam totalmente inúteis e sem sentido caso não existisse uma moralidade objetiva. Então, quando falamos sobre moralidade objetiva, estamos traçando um contraste com aquilo que alguns humanistas seculares chamam de moralidade subjetiva ou relativa. A diferença entre o objetivo e o subjetivo é muito evidente na prática. O objetivo é um absoluto que é uma verdade para quem quer que seja e onde quer que esteja. O subjetivo é uma particularidade que depende das opiniões pessoais de cada indivíduo. O subjetivo é você preferir uma casquinha de baunilha quando outra pessoa prefere a de chocolate. Ou seja, o subjetivo é que é relativo quando se trata de gostos e de opiniões pessoais e não na questão da moralidade. Então muitos querem normalizar algumas práticas imorais como se fossem relativas, subjetivas, por questão de gosto, mas não são. São imoralidades na questão de uma verdade absoluta, objetiva e não subjetiva. Não é questão de gostar ou não gostar. Gosto seria alguém gostar de biscoito de chocolate e outro de biscoito de morango. Seria algo relativo, subjetivo. Mas não que diz em questão a moral, a moralidade e verdades absolutas, não tem relativismo. Aquela verdade que está na Escritura que combate uma moralidade ou uma imoralidade que é considerado pelo senso comum como algo errado, é algo errado para todos. Então esse argumento de que não, isso é a sua verdade, a minha verdade é outra, isso pode servir para a questão subjetiva de gosto. Tipo, a verdade dele é gostar de biscoito de chocolate, o do outro é de biscoito de morango. Porém, quando se trata de práticas imorais, não é questão de a sua verdade e a minha verdade. É que existe uma verdade absoluta que impera, objetiva e é algo que a gente tem que decidir se vai praticar ou não. Não é como apenas um gosto. Isso é errado ou isso é certo. É uma verdade que é errado e uma verdade que é certo. Então esse argumento de tentar normalizar a moralidade como algo subjetivo ou relativo é apenas um argumento fraco e conversa fiada de humanistas e seculares. Então você tem que estar atento sobre essas questões de verdades absolutas, objetivas e de verdades subjetivas, relativas. Então tem que saber diferenciar, principalmente na questão da moralidade, que muitos atores da mídia vão querer passar essa pregação, esse ensinamento do humanismo secular para enganar as pessoas mais leigas. Até mesmo eles se fingem de leigo para poder enganar as pessoas, embora eles podem até ser sinceros no argumento deles, mas o argumento não está correto. Precisa entender a questão objetiva e subjetiva, certo? Então terminamos este vídeo aqui, falamos um pouco sobre o humanismo secular e a moralidade, verdades absolutas e sobre a religião verdadeira, para você não cair naquele argumento também que esta é a sua verdade, a sua religião e esta é a religião do outro. Porém, toda religião tem o mesmo questão de adorar o homem, criar um Deus para ficar adorando. Só o evangelho, o cristianismo, que se difere de todas as outras, que parte de Deus
para com o homem e que ensina o estilo de vida mais próximo de Deus. Então terminamos aqui o vídeo, você curte, comenta e compartilha, certo? Eu vou deixar aqui também abaixo nos comentários fixado outro vídeo daqui do canal sobre verdades absolutas, certo? Então chegamos ao final do vídeo, que Deus abençoe você grandemente, até o próximo encontro.